E aí pessoal, beleza? Eu sou o Café e hoje eu vim trazer um conteúdo para vocês do Grande Reset. Desvalorização da nossa moeda, aumento de custo de vida, notícias fakes o tempo todo, instabilidade política, pandemia. Poxa, o que mais pode piorar? Vamos conversar sobre essa situação e de fato encarar a realidade como ela é. Primeiro ponto importantíssimo: tudo está mais caro. Nós fizemos um vídeo sobre isso recentemente, sobre os reajustes que vão acontecer ao longo de 2021, explicando que a conta da pandemia vai chegar, já está chegando. Com isso, nós temos um dado importantíssimo para você. Olha só, o custo da cesta básica, que é aqueles alimentos que compõem as refeições básicas aqui no Brasil, ele aumentou de 16% a 33% em 17 capitais. Ah, e o que isso tem a ver, Júlio? Significa, meu amigo, que hoje você está com os patamares de compra de 2005. O seu poder de compra diminuiu para 2005. Olha que loucura. Mais do que isso, segundo o IBGE, isso significa que temos 20% da população em estado de insegurança alimentar. Sabe o que isso significa? Que são 20% do nosso país que não sabe se vai conseguir colocar comida no prato. Para ser mais específico ainda, segundo o Ministério da Cidadania, nós temos 39,9 milhões de pessoas vivendo com uma renda mensal de R$ 89 per capita. Já para pensar no que é você ganhar só R$ 89 por mês para sobreviver? Pois é, nós temos quase 40 milhões de brasileiros nessa situação. Vale lembrar, gente, que eu estou falando aqui do custo de alimentação. Você ainda tem todo o resto, que é o custo de moradia, custo de energia elétrica, de água, todos os serviços que você contrata, tudo vai ficar mais caro. Se você quiser ver de uma maneira mais aprofundada, eu peço que você confira o vídeo que a gente gravou, vou deixar uns cards aqui em cima, sobre os possíveis aumentos de 2021. Mas vamos continuar falando sobre dinheiro. E por isso o nosso próximo tópico é desvalorização da moeda. Pois é, olha só que interessante, né? Em 2020, o real foi a sexta moeda que mais desvalorizou em relação ao dólar. Essa foi uma queda tão abrupta que a gente teve uma desvalorização enorme e a gente só perdeu para os seguintes países, que eu vou até ler aqui para não ficar dúvida. Olha só, a gente só perdeu em desvalorização para Venezuela, Seychelles, Zâmbia, Argentina e Angola. Ou seja, a situação ficou muito complicada. O que isso significa? Que o seu dinheiro vale cada vez menos e remete àquilo que eu falei. Você está com um poder de compra de quase 15 anos atrás. E por que eu estou dizendo sobre finanças aqui com você? Porque, meu amigo, se você continua com os hábitos de sempre, parcelando coisas a perder de vista, pagando juros porque não se importa, são parcelinhas pequenas, pedindo delivery o tempo inteiro na tua casa porque está com preguiça de cozinhar, esses hábitos, que apesar de serem saudáveis em uma cultura saudável, eles podem colocar suas finanças familiares em risco. Se você não pode pagar, não compre. Este momento é só olhar os índices, cara. Você não precisa ser um economista para entender isso. Não é o momento para você assumir financiamentos de longo prazo. Não é o momento para parcelar as coisas. Estamos vivendo um cenário muito perigoso de instabilidade financeira e econômica no nosso país. Então, o que você compra hoje, amanhã já está valendo outro preço. Então toma muito cuidado com as decisões financeiras que você está fazendo neste momento. E é claro, né, para somar tudo isso, a gente tem um dos catalisadores principais desse cenário complicado em que vivemos, que é, o número 3, a pandemia. Bom, independente dos dependentes, independente do que é certo, o que é errado, o que está funcionando, o que não está funcionando, estamos em um processo pandêmico que está afetando drasticamente o nosso modo de vida. E eu sei que até agora eu foquei em dinheiro, mas a pandemia está mudando tudo, né? É um momento onde você não consegue sequer mais fazer os hobbies que você fazia, você não consegue fazer todo o seu estilo de vida que você tinha antes, teve que ser alterado por conta dessa mudança que nós tivemos agora. E mais uma vez, eu não vou entrar no critério aqui se pode ou não pode, se deve ou não deve. É o fato em si. Hoje nós temos situações de lockdown, onde você sequer pode sair na rua com o seu carro, você tem que usar máscaras em todos os ambientes que você vai. É uma nova realidade que, independente de ser certo ou errada, está acontecendo. E nós, como sobrevivencialistas, temos que nos adaptar a esse novo mindset. E agora você talvez diga assim, Júlio, mas isso me afeta porque eu tenho plano de saúde, meu amigo, eu fiz uma pesquisa rápida, tá? Olha só, tudo isso que está aparecendo na tela aí para você são comunicados de urgência de todos os hospitais particulares aqui da Grande Florianópolis, região onde nós residimos, mostrando que a situação está péssima. Os serviços de emergência não estão funcionando. Independente das causas, independente se é falso ou não, se hoje você quebrar um braço e for para uma emergência de um hospital particular aqui na Grande Florianópolis, talvez você não consiga nem sequer uma senha de atendimento.
isso é para ligar todas as luzes vermelhas possíveis de alerta que você tem. Você já parou para pensar que se você sofreu uma emergência agora, eu não estou nem falando de Covid, tá? Se você tiver uma emergência de quebrar uma perna, se machucar e precisar de atendimento, você vai ter que ir para uma zona de alto risco, talvez até mesmo ser contaminado pelo vírus do Covid e quem sabe ainda sequer consiga atendimento. Já parou para pensar o quão complicado é isso? Estamos vivendo um período onde se machucar pode causar terríveis consequências, tanto para você quanto para sua família. E aí, para somar toda essa situação, que só tende a ficar ainda pior, nós temos uma enorme instabilidade política. Estamos vivendo um dos momentos mais complicados aí da política brasileira nos últimos anos, nas últimas décadas, e a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo. Independente do lado que você assuma, aqui no sobrevivencialismo a gente não fala de lado porque eu acho isso uma grande estupidez, tá? A gente fala de cenário. E eu não estou falando aqui só de tretinha de político, eu estou falando do seguinte, olha só, vou até pegar aqui para vocês verem, olha só, desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Polícia Federal já realizou 52 operações contra desvios de recursos públicos destinados a combater o avanço da doença. O número de ações contribuiu para que houvesse um recorde de apreensões de bens e dinheiro em espécie, 5,4 bilhões de reais entre janeiro e setembro de 2020, cifra maior de todos os outros anos desta série histórica iniciada há 12 anos. Então veja, a pandemia está sendo utilizada como mecanismo de corrupção para que os caras consigam encher seus bolsos enquanto o pessoal está se ferrando aí nos hospitais. Então isso já é mais um indício da situação que está acontecendo agora. Mais do que isso, não temos mais capacidade de conversar com quem pensa diferente sobre política. O debate se encerrou. Senhores, entenda o seguinte, observe a história humana. Sempre que os dois lados param de se falar, o próximo passo é a guerra civil. No momento que as pessoas não conseguem mais conversar e querem se agredir, só falta a faísca para que a situação se intensifique de maneira drástica. E para piorar a situação, nós ainda temos o cerceamento da liberdade de discurso. Hoje nós temos aí as gangues de lacradores online, temos pessoas que ficam enforçando aí o politicamente correto, onde você sequer pode falar o que pensa, porque você perde muitas coisas, você pode inclusive perder sua própria liberdade se você falar o que você pensa nos tempos atuais. Então olha a intensidade do cenário que eu estou trazendo para você. Vai juntando as peças desse xadrez e você vai perceber que não tá legal. E para piorar tudo isso, nós estamos no estado de confusão informacional, que é claro, as notícias sem nenhuma confiabilidade. Hoje você não sabe mais em que notícia você acredita. Você lê um jornal e você não sabe se ele está falando a verdade ou não. Você não sabe se os dados que estão sendo apresentados ali não foram inventados com um viés político ideológico. Ou seja, além de estarmos em um cenário completo de instabilidade, você ainda não sabe se o que estão te falando é verdade. Senhores, quando há confusão de informações na mídia, isso é mais um prelúdio para o caos. Então veja, nós temos notícias fake, temos agora os deepfakes, que são simulações criadas quase como CGI para fazer as pessoas parecerem falar coisas que não falaram. Temos tantos artifícios para enganar você, sem contar os algoritmos aí que obviamente direcionam